Shabbat Shalom. Nós estamos na quinta, Parashá, que é Hayei Sara, a vida de Sara. Uma coisa muito interessante, que o Eterno, ele é muito sábio, E eu digo sempre para vocês, fiquem atentos, porque a forma em que o Eterno escreve as coisas é totalmente espiritual, 100%. Tanto que demorou muito para a Torá vir lá dos campos do Shamaim, e para chegar até aqui na Terra, houve muitas modificações para que chegasse aqui de uma forma que entendêssemos. Então veja só uma coisa, o Eterno escreve uma parashá que se chama Hayei Sara, a vida de Sara. Mas ele manda escrever sobre a vida de Sara na morte dela. Não é interessante? Porque para o Eterno não existe diferença entre vida e morte. Ele é atemporal. Então às vezes a gente fala, nossa, fulano morreu. Mas se ele estiver no Mashiach, ele não morreu. Ele só viveu eternamente. Só passou por uma etapa mais evoluída, como de vez em quando a Rebbe falava para mim. A pessoa passou por uma etapa mais evoluída. Se tiver salva, Se não tiver, não evoluiu nada. Desceu pro fosso. Deixa eu falar uma frase que eu gostaria que vocês escrevessem no coração de vocês. Na mente, no consciente, no subconsciente. Nós não cumprimos Torá para sermos salvos. Nós cumprimos Torá porque somos salvos. Baruch Hashem? Não é lindo isso? Eu não cumpro para ser salvo. Eu cumpro porque eu sou salvo. Mas as pessoas não serão salvas se não cumprirem. Então uma pessoa que fala, a lei está no passado, isso é arcaico, isso já ficou no passado, tiro no pé? Não, tiro no pé não mata, é corda no pescoço, é forca. Uma vez que você alega que as leis estão no passado, que elas não têm mais poder sobre a tua vida, a pessoa simplesmente ela deu um ultimato. Ela não crê nas leis do Eterno. Então ela tem que pegar aquela página onde Matitiahu, no livro de Matitiahu, Mateus, e Yeshua fala, nenhum traço, nenhum tio, tem uma linguagem, tem uma tradução bíblica que fala, nenhum tio, não tem tio. Torá não tem tio, mas na hora que foram traduzir, colocaram tio. Tio porque era uma nota, uma letra muito pequena. Então ali, o tio, que está escrito aí na tradução, na má tradução, é um yud. Nenhum yud vai passar da lei antes que os céus e a terra passem. O próprio Yeshua, ele próprio falou isso. Como que eu posso ser um cristão e não prestar atenção nesse detalhe importante, de suma importância? Então, falar para você, qual é o perfil de um tzadikim, de um justo? Tzadikim está no plural, tzadik é justo. Tzadikim, para você que está chegando agora, é no plural, justos. Então, qual seria os perfis dos justos? Tá? Então, qual que é o perfil de um tzadik? Eu vou falar aqui 30 minutos, não é 1%, 0, alguma coisa. Porque o perfil de um tzadik, ele é inserido, é complementado, é somado na sua vida muitos detalhes. Ontem nós tivemos um shiur aqui, foi até muito bom, e no shiur de ontem foi falada uma frase várias vezes, que eu gostei muito. Aquilo que te fere é o que te cura, Moré. É isso? Então, isso é uma fala muito inteligente. Muito inteligente. Eu sou confrontado, eu já havia perguntado isso para o Eterno há um tempo atrás. Por que eu sou confrontado? E tinha vezes que eu falava, ô Eterno, deixa eu falar uma coisa para o senhor. Eu não sou perfeito não, mas o negócio está apertado do meu lado aí. Onde que eu estou devendo que eu não estou sabendo? Fala onde que é a conta para eu pagar logo.
sabe? Humanamente falando. Mas nós ouvimos uma coisa aqui ontem muito, muito plena. Quem veio ontem foi ótimo. Porque nós aprendemos o seguinte no shiur de ontem. Aquilo que te fere é o que te cura. Traduzindo essa frase. Você é afrontado pelos teus próprios defeitos. Então, quando a tua esposa te afronta, parte para cima de você, o campo espiritual está dizendo, você está vendo isso aí? Está te aborrecendo? Tá. É aí que você precisa mudar. Então, vamos lá. O perfil de um tzadik, de um justo, ou dos justos. Livro de Bereshit, Gênesis 24:15, Matitiyahu 6:22, Mishlei, Provérbios, capítulo 22, versículo 9. Vamos entender um pouquinho mais sobre isso. E vamos lá. A Parashá é sobre Sara. Sayei Sara, a vida de Sara. Mas você vai navegando entre a Parashá. E lá na frente, você encontra uma parte da história importantíssima. Aparece mais uma matriarca nossa. E ela está lá no livro de Bereshit, capítulo 24, versículo 15. E o nome dela é Rivka. Você tem ouvido aí aportuguesadamente Rebeca. Então, olha que coisa interessante o perfil de Rivka, de Rebeca. Por aqui, nós temos que nos autoanalisar e vermos se nós estamos mais ou menos dentro do padrão da nossa matriarca. Preste atenção nisso aqui. Antes que ele terminasse de falar, Rivka, a filha de Betuel, filho de Milca, filho de Nahor, irmão de Abraham, chegou com o seu jarro sobre o ombro. O que acontece? Abraham chega para o seu fiel servo. E ele diz para o seu servo, o mais antigo da casa. Esse servo senta-se com ele e está dizendo assim na palavra. E ele pede para o servo colocar a mão na sua coxa. A tradução não foi fiel. Ele pede para o servo colocar a mão sobre a Brit, sobre a aliança do pacto com o Eterno. E ele fala, você vai fazer um juramento comigo agora. Imagina a situação. Situação que eu digo, irreversível. Um pacto na Brit do maior patriarca da história. Então ele diz assim para o homem, eu quero que você vá à minha terra, onde estão os meus parentes, e traga uma esposa para o meu filho Itsak. Você vai aqui preparar os camelos e preparar presentes para a futura esposa. E você vá ao encontro dela e me traga a menina. Deixa eu te falar uma coisa. Ele ouve o que seu patrão diz, o seu senhor, pega a sua comitiva com camelos e começa a subir em busca da moça, ao qual Abraham solicitou. Quando ele chega a um poço, próximo ao vilarejo, à cidade, onde era determinado pelo seu senhor de buscar a menina, ele faz uma oração ao Eterno e ele diz, Senhor, como eu vou identificar a moça? Como eu vou identificar a menina? Porque são muitas que vêm aqui, as moças é que buscavam água com seus jarros para a família. Então toda hora elas estavam ali no poço retirando água. Então ele fala ao Eterno, como eu vou identificar? Mas faça o seguinte, Senhor, para que facilite que eu a identifique, quando essa moça chegar, eu pedir água a ela, ela me dê. Mas também ofereça aos meus camelos. Olha que coisa incrível isso. Então, quando ele está lá no poço, ele olha para a menina que está chegando, com um jarro nos seus ombros, é o que está escrito lá. Ela tinha um Ain Tová. Olha como você identifica um tzadik. Ain
Tová. Diz o Midrashim, diz o Talmud, que a menina tinha os olhos bons. Sabe aquelas pessoas que você olha, dá até medo de você conversar? São pessoas que têm a face, o semblante mau. Olhos ruins, maus. Mas essa menina, na hora que ele olhou para ela tinha os olhos bons. Então, escreveram isso no Midrashim, no Midrash, para que nós entendêssemos como ele começou a fazer a identificação do perfil da menina, da futura matriarca da nação do povo de Israel. Olhou para ela e a primeira fala que ele fez foi pedir a ela uma água. E ela prontamente disse: sim, meu senhor, eu pegarei água para ti. Imediatamente. Ela não disse: eu nunca te vi, o senhor é um mensageiro, o senhor é um estrangeiro, eu não posso me aproximar do senhor. Ela não usou da religião, ela não usou de nada. E ele estava em terras pagãs, porque a família era pagã. Agora, que coisa incrível. O Eterno manda buscar uma filha para Isaac no meio de um povo pagão. O que acontece? Sabe o que eu tirei daqui? Eu tirei daqui algo muito importante. Entre toda a família, toda a cidade que ela habitava, ela era a única menina justa. O Eterno viu no meio de um povo uma moça que era justa. E ela vivia no meio dos pagãos. Só que tinha um detalhe com essa menina. Ela não adorava nenhum ídolo. Ela não tinha adoração a ídolos. Toda a família dela adorava ídolos. Essa menina não. Então o Eterno providenciou que fosse buscado ela. Pensa que coisa incrível. Mandou buscar ela. Então veja só. Rivka, ela é falada pelos mestres, pelos rabinos, como uma rosa entre espinhos. Para pensar sobre essa frase. Uma rosa entre espinhos. No meio de uma família totalmente idólatra, pagã, o Eterno viu uma rosa no meio dos espinheiros. E falou: vai lá e colhe ela para mim, porque ela é minha. Isso é lindo demais. É lindo. É extraordinário. Então por aqui você vê o perfil de um tzadik. Não importa se você está em Franca, fora de Franca, se você está aí no Brasil, fora do Brasil. Tanto que tem pessoas aqui nessa live que vieram de N denominações, que hoje não frequentam mais suas igrejas anteriores, e que frequentam nós virtualmente. Eu creio que são as rosas que estavam entre os espinhos. Isso é muito forte. Então eu creio que cada um de nós que estamos aqui, cada um veio de uma origem, cada um veio de uma descendência, cada um veio de uma família, e muitos de nós somos essas rosas que foram tiradas dentre os espinhos. Humanamente era impossível nós sermos messiânicos. Era impossível nós servirmos a Torá. Mas nós estamos aqui hoje. Então, olha só. Bereshit 24:19 diz assim: quando ela acabou de lhe dar de beber, ela disse: também tirarei água para os seus camelos. Oi? Vocês têm noção quanto bebe um camelo? Dizem que chega a beber, dependendo do camelo, 120, 130, 140 litros d'água. Só tem um problema. Eliezer, que era o servo, estava com 10 camelos. A moça sozinha disse: eu darei de beber aos seus camelos. Olha o que ela disse. Está registrado. A fala é tão bruta que está registrado. Ela disse, quando ela acabou de dar de beber ao servo Eliezer, ela disse: também tirarei água, vou até o poço e vou tirar água para os seus camelos, até que tenham bebido o suficiente. Se os camelinhos tivessem com sede da viagem que eles fizeram,
130 litros para cada. A menina tirou 1.300 litros d'água do poço, no baldinho que ela estava, e serviu todos os camelos. Feliz, sorridente o tempo todo. Quando Eliezer olha para aquela mulher, feliz, sorridente, olhos alegres, semblante feliz, ele ficou sentado, observando. Ele parou e falou assim: eu quero ver até onde ela vai. Quando ela termina, ele levanta do lugar dele com os brincos de ouro. Imagina. E pega e começa a pendurar as joias nela e diz: você é a escolhida. Não é lindo isso? Até tem um detalhe aí muito que gera uma certa, parece que um certo desacordo, que diz que ele pega um anel, um aro de nariz, e dá assim a impressão que é um piercing, né? Porque um piercing normalmente perfura a pele, não é isso? Se a gente vai pôr um piercing aqui, perfura, a argolinha passa. Mas ele estava com um anel de nariz que era, se apertava ele encostava, e aquele anel e os brincos, e esse anelzinho, as argolas simbolizavam alianças. Por isso que a gente fala assim: meninas podem usar brincos. Os meninos, se quiserem usar, fiquem à vontade. Por quê? Porque uma menina usando um brinco, ela está dizendo: eu tenho um homem. E um menino usando um brinco, ele está dizendo: eu também tenho um homem. Então, assim, os que usam, eu não vou brigar para você tirar. Mas é o símbolo, é um símbolo antigo, ok? Então, ela pegou e cumpriu conforme Eliezer tinha orado. E aí ele viu que realmente essa era a menina, né? Ele deu bebida suficiente tanto para ele quanto para os servos, quanto para os camelos. Imagina quanto tempo ela demorou para abastecer o tanque desses bichos. Abraham disse ao servo dele que lhe servia há mais tempo, que estava incumbido de tudo que ele possuía. Eliezer era um tzadik. E é o que servia há mais tempo. Quem era ele? Era o gerente geral. Quem cuidava do dinheiro de Abraham era Eliezer. Agora tem um detalhe, gente, muito interessante aqui. Eliezer fez uma pergunta a Abraham. Lá em 24:5, o servo respondeu assim, você vai ver que está escrito aí, ó: Senhor, mas se a mulher não quiser vir comigo? Olha a pergunta que ele fez. Senhor, e se eu fizer essa viagem com todos esses bens, com todos esses ouros, com essas joias, e a mulher não quiser vir comigo? O servo respondeu: talvez a mulher não me siga. Olha que coisa interessante o hebraico. Olha que lindo isso aqui, ó. Para vocês verem como é rico. Nós estamos aqui só dando só um fragmento. Bereshit 24:5, o servo respondeu: talvez a mulher não me siga, Senhor. Esse talvez no original, ele foi escrito sem um vav. Por que ele foi escrito sem um vav? Para chamar a atenção dos estudiosos, dos mestres da Torá. E aí o Midrash diz: o vav foi removido porque Eliezer estava falando uma frase de duplo sentido. Porque ele tinha uma filha. E uma filha, ele pensava no seu coração: eu preciso fazer de tudo para Isaac case com a minha filha, que já estou aqui dentro da família e sou o gerente geral. Então, na mente dele, de Eliezer, ele programava que a menina, filha dele, se casasse com Isaac, para dar continuidade. E veja só como é interessante.
ele sutilmente, com muito respeito ao seu senhor, ele pega e fala um talvez, que é codificado, é uma palavra codificada, e ele fala para que Abraão, ele queria tentar fazer com que Abraão refletisse melhor e dissesse: por quê? Você tem uma sugestão melhor? Existe alguma outra alternativa? E ele poderia inserir a menina e falar: não, tem a minha filha, que eu daria ao seu filho para o casamento. Mas quando ele fala essa frase, faltando um vav, o Midrash diz: Eliezer esperava que sua própria filha fosse se casar com Itzaque. Assim, o sucesso de sua missão significaria o fim da sua aspiração pessoal. Então, o que ele pensou? Eu vou nessa jornada. Se eu encontrar essa menina, essa moça, meu sonho de casar a minha filha com o filho do chefe já era. Então o que acontece? Mas aí onde entra o tzadik? Onde entra o tzadik? Onde entra o servo fiel? O servo fiel é aquele que primeiro pensa no seu Senhor, depois ele pensa em si mesmo. Então o que ele fez? Se o Senhor quer que eu vá, eu irei. Foi, orou, viu a menina e cumpriu o mandato do seu Senhor, mesmo seus planos tendo sido... Ele negou-se a si mesmo. Os planos dele caíram por terra. Ele não teve como pôr o plano dele avante. Você imagina os dias de hoje? Nos dias de hoje, como é difícil encontrar pessoas fiéis, o servo ia e voltava e falava: a menina não quer não, senhor. Ela fala o seguinte: já que ela não quis, minha filha está aí, casa logo com ela. Para você ver a fidelidade, isso é um tzadik. Isso é um justo. Um justo. Ei, vamos trazer para a nossa vida? Tem coisas que você quer muito para você, mas não é aquilo que o Eterno quer. Então você abre mão de você mesmo, dos seus desejos, das suas vontades, dos seus privilégios, de muitos sonhos seus. Isso era um sonho. Você abre mão dos seus sonhos para fazer a vontade do seu Deus. Isso é um tzadik. Isso é o perfil de um tzadik. Você não faz o que você quer. Ah, eu quero ir em tal lugar hoje e agora. Não, hoje e agora não. Talvez não é possível. Talvez o Eterno não permitiu. Eu não quero fazer tal coisa. Mas se o Eterno quer que você faça, o seu eu não querer, é segundo plano. Não tem eu quero, não quero, eu faço ou não faço. Se o Eterno quiser, eu faço. Se Ele permitir, eu vou. Se Ele não permitir, eu não vou. E se Ele não quiser, eu não faço. Isso é o perfil de um tzadik, de um justo. Fui claro até aí? Muito bruto, não é isso? Não é muito forte, não é? Mas viver isso que é o difícil. Viver isso é o difícil. Onde é que está a dificuldade? Grande parte de vocês que estão presentes aqui me pedem conselho. Roche, me dê um conselho. Como o senhor acha que eu devo fazer assim ou assim? E sempre os meus conselhos vão contra aquilo que você quer ouvir. Por quê? Por que os meus conselhos vão contra aquilo que você quer ouvir? Porque você tem que ser testado. Se você tem um perfil de um tzadik ou não. Porque se os conselhos forem favoráveis, se eu for politicamente correto, porque eu conheço cada um de vocês, aí eu penso comigo, humanamente, se eu falar isso para o Paulo, para o Carlos, para o Cleiton, para o Vinícius, se eu falar assim, ele vai gostar. Eu tenho mais um do meu lado, que eu vou agradar ele com as palavras. Isso é ser politicamente correto. Agora, ser espiritualmente correto é você falar aquilo que o Eterno colocar no seu coração para você falar. Eu vou usar um termo aqui popular para você entender um pouco melhor. Doa a quem doer. Então, os conselhos não são dados para te agradar. Os conselhos não são dados para ganhar sua amizade. Os conselhos não são dados para você gostar mais ou menos do Roche. Os conselhos são dados
para que seja testada a sua fidelidade para com o eterno. Fui claro? Fui objetivo? Mais claro impossível, né? Não é interessante isso? Então, quando você ouvir um conselho, ou quando você estiver diante de uma situação de escolhas, já fique ciente. Cuidado. Se você ouvir um não, reflita sobre o não. Porque o não pode ser um teste. Tudo são testes. Nós somos testados o tempo todo. Orochi, mas não vai acabar esses testes? Vai, daqui a pouco Yeshua chega aí e acabou os testes. E só vai contemplá-lo face a face quem passou nos testes. Então, fica firme e rompa, vença os testes. Vamos terminar? Livro de Bereshit, capítulo 24, 15, diz que antes que ele terminasse de falar, Rivka, a filha de Betuel, filha de Milca, a mulher de Nahor, irmã de Abraham, chegou com seus armas sobre o ombro. Então esse é o perfil. O perfil diz que ela é uma tzadik, não, como é mulher, não é tzadik, é tzidkanit. É uma palavra mais difícil um pouquinho de se falar, tá? Isso é uma mulher justa, tá bom? E lá em Matitiahu 6:22, por que os Midrash fala que Rivka tinha um olho bom? Porque lá em Matitiahu 6:22 vem o Midrash, vem a correlação. O olho é a lâmpada do corpo. O que o Midrash está falando? Que se o candelabro estiver aceso dentro de você, as chamas do Eterno refletem nos seus olhos. Isso é muito bonito. E você olha quando você chega perto de uma pessoa que ela está quando ela está mal, está péssima espiritualmente, psicologicamente, você vê que a sua fisionomia está terrível. Você fica até desconcertado de perguntar alguma coisa para a pessoa. Por quê? Porque o candelabro dela está apagado. Ok? Isso é muito forte. Então, o olho é a lâmpada do corpo. Portanto, se você tiver um olho bom, isso é, se for generoso, todo o seu corpo estará repleto de luz. E a prova dos olhos serem bons é a generosidade. Quando alguém te pede alguma coisa, te pede um favor, te pede um socorro, você está pronto para atender, suprir e socorrer. Isso é um olho bom. Ele pediu uma água, ela deu a ele, os servos e os camelos. Olho bom, generosidade. Mishlei 22:9. Quem é generoso? Quem tem os olhos bons será abençoado, porque partilha a sua comida com o pobre. Aí está uma das dicas de ter um olho bom, generoso, tá? Eu estou fazendo um midrash aqui para você entender um pouco melhor. Já em Mishlei 28:27, o que está escrito lá? Quem dá ao pobre não passará necessidade, mas aquele que esconde seus olhos alcançará maldições em abundância. O que é esconder os olhos? Fingir que não está vendo. Você para num semáforo, observa o semáforo, vários carros. Olha o carro da frente, ainda que não deva fazer isso, mas só estou dando uma noção para você. As pessoas, quando vão chegar no semáforo, a primeira coisa que elas fazem é fechar os vidros. Elas estão fazendo o quê? Elas estão escondendo seus olhos da justiça. Então, carregue aqui, na porta do motorista, um coxinho ali. Sabe aquelas moedinhas que você recebe de troco da padaria? Você põe lá. A moedinha que você recebe de troco, põe lá. Passou num semáforo? Eu posso escolher para quem eu vou dar? Posso. Se o cara chegar em você pedindo uma moeda, na hora que ele abrir a boca, você quase cai do banco. E tem uns que falam, eu quero comprar um carote. Eu sou sincero, eu falo, meu querido, pro carote eu não vou te dar. Eu posso escolher, ué. Concorda, mulher? Posso escolher, eu que vou dar. Eu não estou avaliando, nem julgando, eu só escolhi. Eu não falei, esse aqui vai para o inferno, vai para a vida eterna. Eu não falei isso. Mas, por exemplo, se eu parei num semáforo, tinha um garoto de uns 14 anos vendendo balinha. Eu olhei para aquele menino e pensei comigo, cara, ele podia estar assaltando, ele podia estar numa biqueira, e talvez ele não foi dado oportunidade de trabalho para ele. Muito simplesinho, você via as roupinhas dele, muito simples. Eu tirei o dinheiro,
Não podia nem estar falando, né? Tzedakah você não fala, mas estou dando exemplo para você praticar. Eu vi que era um garoto. Eu vi que ele precisava. Eu vi que ele estava trabalhando porque tinha uma família em casa, uma mãe esperando por ele. Na hora que eu entreguei, ele veio com as balas para me dar. Eu disse, não, filho, Deus abençoe. Ficou numa alegria. Então você tem que fazer tzedakah. Aquela caixinha do tzedakah aqui, tem alguns que nem sabem para que serve aquilo. Aquilo ali é para o olho bom. Só deposita a moedinha ali do dinheiro quem tem generosidade. Dízimo é dízimo. Ah, vou dar meu dízimo para você dar cá. Não mistura, não. Você está tentando topar o sol com a peneira? Está tentando falar para o Senhor, ó Senhor, eu sou bom, viu? Sou dizimista e dou de você dar cá, com um só. É a mesma coisa se você ficar na CPFL e falar assim, estou pagando a água e a luz, já paguei a CPFL? Oi. Bobo é o Orochi. O Eterno não é bobo, não. Você não brinca com ele. Cada coisa é uma coisa. Então o que acontece? Faça a sua parte. Ah não, Orochi, eu não quero dar lá no semáforo. É até bom que nem faça se você for fazer bondade por aí sem saber para quem. Cuidado, porque também tem uma palavra que diz, cuidado para não jogar pérola aos porcos. Isso aí está falando de Torá, mas também está falando de todos os campos de bondade. Toma cuidado. Certo? Faça aqui. Daqui a gente distribui para quem precisa. Aqui a gente faz uma triagem, analisa para quem vai mandar, analisa para fazer as coisas corretamente. Então, ó, o que está dizendo? Quem dá ao pobre não passará necessidade. Existe uma regra, eu sou prova dela. Sabe como você ganha as coisas do Eterno? Nós não, muitos de nós aqui não sabemos, mas o judeu sabe. Recebe quem dá. Por que Abraão deixava a tenda aberta? Todo mundo que passava, ele dava café da manhã, almoço, janta, se fosse preciso. É. Talvez vocês não saibam, eu vou falar para vocês. Não são todos, é óbvio. Mas tem muito judeu ortodoxo, o que eles fazem? Chega na sexta-feira e põe um patuá de dinheiro desse tamanho no bolso, um pacote, moedas, cédulas, e ele sai para a rua distribuindo. Porque ele sabe o mandamento. Agora você que pega as moedinhas e põe no cofre e faz assim, ó. Não passa de moedinha. Quanto mais você segura, mais sai da sua mão. Ah, mas eu já consegui comprar um carro. Se você tivesse a mão aberta, você tinha 2, 3. Essa é a regra bíblica. O que está escrito lá na palavra do Eterno? Dá, dá. Dá, dá. O sanguessuga. Sanguessuga, o que está lá na palavra? Quem é? O que é um sanguessuga? O sanguessuga ele não te dá nada, é só suga. Mas a tradução original fala que aquilo ali é o cachorro, que fica ao pé da mesa, banando o rabinho quando você senta para almoçar. Você fala, não é possível que esse bicho saiba o horário do almoço. Você senta para almoçar, o cão senta do seu lado. Você fala, não é possível. Você vai tomar café, ele senta do seu lado. Aí você dá uma fagulhinha de pão, ele quer de novo. Se você brincar, ele come o seu pão, você fica sem café da manhã. O cachorro é assim. E o que acontece com ele? Ele não sacia. É o dá, dá. É aquele que só quer, não dá. A regra do Eterno é quanto mais você fizer, mais o Eterno vai abrir as portas para você. Eu tenho falado para vocês que são ofertantes e dizimistas. Já está acontecendo na vida de vocês. A empresa de vocês muda, prospera, o seu dinheiro vale mais. Ah, mas eu dou dízimo faz 5 anos e eu continuo sendo empregado. Então vamos ser inteligentes? Vamos ser inteligentes? Você com R$1.500 de salário faz mais do que o ímpio que ganha 8.000 por mês. Porque se está escrito que Deus faz vir a existência que não existe, ele vai fazer alguém passar um sufoco, porque ele diz que vai tirar do rico, do ímpio, para dar para o justo. Está escrito, não sou eu que estou falando, não. Se alguém na live vai falar, esse homem só prega heresia, vai tirar do outro para dar para o outro. Ah, vai ler Bíblia. Se não estiver gostando, muda de canal. Então é o seguinte,
O que acontece? Verdade é verdade. Está escrito. Está escrito. Se você for justo e fiel, se um carro custa 30, vem na sua mão por 10. Alguém chega e te vende. Mas os que sofrem aqui nessa casa é porque não acatam. Então aqui tem gente que é 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, não sai do lugar, mas não aprende. Regra básica, quer ver uma coisa cruel? Faltar de culto. Eu vivo brigando com vocês, não faltem, não faltem, não faltem, não faltem, não faltem. Aí tem gente que vem no sábado, vem no domingo, não vem no sábado, acha que pode ir, vir o dia que quer. Vocês não estão entendendo, vocês vivem do jeito que vocês querem, não é do jeito que Deus quer. Então quem vive do jeito que quer, vai ter uma vida do jeito que não quer. Foi boa essa, né? Não foi boa essa? Você quer viver do jeito que você quer? Então você vai ter uma vida que você não quer. Agora, o dia que você tiver uma vida do jeito que Deus quer, aí você vai ter a vida que você quer. Baruch Hashem? Olha aqui que é um tzadik. Então esse versículo é para vocês, ó. Bereshit 24, 57. A família de Rivka, de Rebeca, irmão, pai, viu o cidadão lá com 10 camelos, ouro saindo para a sacola. Imagina. Eles olharam para aquilo e falaram, rapaz, eles devem ter perguntado, né? Imagina. Eles devem ter perguntado assim para ele, o homem lá que quer casar com a nossa filha, como é que ele é? Eu acredito que o Eliezer falou assim, filho, 10 camelos de ouro só para buscar ela. Você imagina o que ele tem lá. Isso aqui é o café da manhã do homem. Hã? Aí chegaram na menina, não, a nossa filha não quer ir não. Vamos esperar um tempo aí, um mês, sei lá, uns meses, para ela se preparar para o noivado. E a menina, Rivka, a tzadik, ajusta no meio dos pagãos, dos idólatras, quietinha na dela. De repente, um discute, o outro discute, Eliezer escutando, e ele fala, chama a menina. Pergunta para ela, puxa vida, se ela quer ficar mais tempo com a família. Gente, quando o povo é pagão, se a sua família é pagão, sai correndo. Sai correndo. Gruda nos camelos e vai embora. Quando chamaram Rivka e perguntaram para ela, ó, seguinte, você vai, olha a pergunta, ó, você vai querer ir com esse homem? Ela podia, humilde, uma menina santa, ela podia falar assim, então, pai, ô mãe, ô irmão, eu estava pensando, sabe? Não, a menina, ela era judia no meio dos pagãos. Curta, objetiva e direta. Ela usou 2 palavras. A hora que perguntaram para ela, você quer ir com esse homem? Ela disse, eu irei. Acabou, passou a régua. Para onde você está indo? Não me interessa, eu irei. Mas você tem certeza? Não quero saber. Se o Eterno chamou, eu irei. Ela é uma cópia de Abraham, que estava lá em Teerã, lá no norte, na cabeceira do rio Eufrates. E o Eterno chama ele e diz, abandona, deixa a tua família, esquece teus antepassados, o teu povo é pagão, larga de mão deles, eu escolhi você. E aí, Abraham olha para o Eterno, que ainda se chamava Abraham, e ele diz, conta comigo, eu irei. E alguém da família perguntou, para onde vais tu? Não sei, eu irei. Que terra é essa? Abre o GPS, não tinha GPS. Abre o mapa digital aí, vê no Google, não tinha Google, não tinha mapa, ele não sabia para onde ia, ele nunca tinha pisado lá. E de repente ele olha para a família e diz, se Hashem chamou, eu vou. Esse é o judeu. Como é que é? Te chamou para vir na sinagoga hoje? Eu irei. Ah, mas amanhã tem um culto interessante, tem uma palavra bonita para aprender? Eu irei. Eu não quero saber. Eu não quero saber se pelo caminho tem rio para eu atravessar. Eu não quero saber se é deserto, se tem serpentes no deserto, escorpiões. Abraham disse, eu irei. Rivka disse, eu irei. Não sei quanto tempo é de viagem, era 14 dias, se não me falha a memória. 14 dias sob o lombo dos camelos. Eu irei. É isso que o Eterno procura. Quem diz para ele, conte comigo, Hashem. Onde estiver a tua Torá,
eu irei. Está vendo qual que é o sucesso? O sucesso não é eu ficarei em casa, Senhor, que eu estou cansado. Senhor, eu não estou bem de saúde, eu vou ficar em casa. Senhor, eu não tenho carro para ir na Beit hoje. Que? É a única congregação que se você falar, me ligar, da onde você estiver, manda um Uber te buscar. Não tem desculpa. Aqui o cara, o irmão, a irmã, nessa Beit, que chegar na eternidade e falar que não veio porque não tinha condição, vai ligar o forno de micro-ondas. É uma desculpa esfarrapada. Não tem como ter desculpa. Então vamos lá? Um tzadik é pronto para o serviço do Eterno. Assim como a Abraham, ela estava pronta a deixar sua família, deixar sua terra natal, para se tornar esposa de Isaac. E para terminar, o Midrash diz o seguinte: a tenda de Sara, quando ela morreu, ela acendia as velas de Shabat. Se você já leu o Midrash, está escrito que Sara, olha que coisa interessante, Sara acendia as velas. E as velas de Shabat normalmente são velas que duram 3, 4, 5 horas. Ela acendia as velas de Shabat. As velas não se apagavam, permanecia acesa até o próximo Shabat. As velas que Sara acendia permanecia acesa 24 horas, 7 dias por semana. A glória de Deus ficava pairando sobre a tenda, que é a Sheriná do Eterno, ficava pairando sobre a tenda dela. Olha que coisa linda, ó. Rivka, ao entrar na tenda de Sara, a falecida mãe de seu futuro marido, desde a morte de Sara, cada vez que Isaac entrava na tenda, sentia escuridão, entristecia-se. A luz que costumava emanar na tenda, que fora de Sara, permanecia apagada, restando apenas trevas. Enquanto Sara viveu, olha o que acontecia na tenda dela, ó. Enquanto Sara viveu, as velas de Shabat permaneciam acesas, a farinha da Halá nunca acabava, se multiplicava, e a glória do Eterno pairava sobre a sua tenda. Quando ela morre, quando Sara, nessa paraxá que fala sobre a vida de Sara, que ela morre, Rivka, Rebeca vem, casa com Isaac e vai morar na tenda da sua sogra. Quando ela entra para dentro da tenda, as velas de Shabat são acesas por Rivka e não mais se apagam. A glória do Eterno vem do Shammai e para em cima da tenda. E a farinha de fazer ralá na sexta-feira, todo dia, toda sexta-feira já estava no pote para ser manuseada. Isso é forte, com muita força. O que o Senhor está dizendo: basta você ser um tzadik, que as minhas luzes, a luz da minha Torá, a luz que representa a vida eterna, a luz do Mashiach, que está lá em Bereshit, capítulo 1, haja luz, que é o próprio Mashiach, o verbo se fez carne, jamais sairá de sobre as vossas tendas. Baruch Hashem, que o santo Hakadosh Baruch Hu, aquele que vive e reina para todo sempre, possa permanecer sobre as vossas vidas, vos dando vida e vida com abundância, em o nome de Yeshua HaMashiach. Amém. יברך אדוני וישמרך, יאהב אדוני פניו אליך ויונק, יישא אדוני פניו אליך וישם לך שלום.